A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre algo que é recorrente nas nossas orações em períodos de adversidade, em período de crise. Nós iremos falar sobre voto. Com certeza você já encontrou na Bíblia algum versículo falando sobre voto. E nesse momento você deve ter perguntado, feito questionamento. Será que o voto é a mesma coisa de promessa? Antes da gente responder aqui algumas perguntas que muitas das vezes surgem quando nos deparamos em situações de crise, apressadamente colocamos as palavras dentro de uma oração, né, no panorama criado na base do sofrimento ou de algum caos, e começamos a querer barganhar com o Senhor. Antes de postar até mesmo no vídeo vai aparecer as referências bíblicas que a gente vai fazer leitura aqui. A gente sempre convida você a pegar a sua Bíblia e participar também fazendo a leitura. Mas antes da gente também fazer a leitura, eu quero que você curve a sua cabeça, você é convidado a fazer uma oração. E nessa oração você vai agradecer ao Senhor. Se você está assistindo esse vídeo, você já tem motivos suficientes para agradecer. Você está respirando, você está enxergando e com certeza você está utilizando as suas mãos, né, o tato, para você clicar no ícone, assistir esse vídeo. Se sentir no seu coração no final do vídeo de enviar para alguém que está em uma grande adversidade, mundialmente nós estamos todos enfrentando um grande caos, mas nem todos estão passando por adversidades semelhantes. Então talvez esteja alguém nesse exato momento passando por um problema ainda maior do que o nosso e que precisa ver esse vídeo, está orando, está apresentando algo para Deus e talvez esteja até se questionando por que Deus não respondeu a oração. Amém? Então curva a sua cabeça, você é convidado, faça uma oração de agradecimento, não pega carona na minha oração, tá? Eu vou agradecer ao Senhor por nossas vidas aqui, eu vou agradecer ao Senhor pela minha casa e vou agradecer também porque você está assistindo esse vídeo. Mas você tem que fazer o seu papel de cristão e orar, tá bom? Então, nesse momento, pense em todos os motivos que você tem para agradecer a Deus. Senhor, nós te damos graça nesse momento, Jesus, porque nossas vidas está sendo mais uma vez um veículo de bênção para a vida, Senhor, desta irmã, para a vida deste irmão, para a vida deste jovem, para a vida deste adolescente, para a vida, Senhor, da tua igreja. Nós estamos, Senhor Jesus, vivendo um caos mundial, mas nós queremos, meu Pai, apresentar nesse momento, através dessa oração, meu Pai, os inúmeros motivos que temos para te agradecer pelo respirar, pelo dom da vida, pela saúde, por cada livramento. Quantas pessoas, Senhor, estão tentando, Jesus, meu Pai, passar por essa doença, por esse Covid? Quantas pessoas estão tentando, Jesus, de todas as formas e maneiras sobreviver? Nesse momento se apegam a Ti, clamam por Ti, mas muitas das vezes, Senhor, a oração só é apresentada no meio do desespero. E o Senhor quer que apressadamente apresentemos as nossas orações antes do caos chegar. Nesse momento, Senhor Jesus, juntamente com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está abrindo o seu coração, te agradecendo por tudo, pelo pão, pelo trabalho, pelos livramentos, pela cura até. Deus, eu te peço nesse momento, obrigada pela vida desse irmão, obrigada pela vida, Senhor, dessa irmã, obrigada pela vida desta pessoa que está assistindo esse vídeo. Meu Pai, que já está em mente aí, meu Deus, e enviar esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem e ouvir essa palavra. Nos orienta, Senhor, sobre votar. Nos dá sabedoria, meu Pai, para que não venhamos nos apressar e fazer voto de tolo, mas que venhamos ter sabedoria, que venhamos ter prudência, Senhor, quando apresentarmos um voto a Ti. E o principal, que venhamos, meu Pai, ter o caráter, a obediência, o amor, Jesus, e a determinação de cumprir o voto. Em nome de Jesus, nós te damos graça e você aí do outro lado diz amém. Então, para darmos início, né, à palavra de hoje, ao vídeo de hoje, pegue a sua Bíblia, abra em Deuteronômio, capítulo número 23, verso 21, que fala sobre o voto, tá certo? Então, assim diz o versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado.
Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartareis, porém não as levarás no cesto. Quando entrares no seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. É interessante falar sobre o que a Bíblia diz sobre voto, né? Principalmente tem um trechozinho aqui que diz que se você faz um voto para o Senhor e você retarda-o a cumprir, eu não estou falando em não cumprir, eu já estou falando em retardar a cumprir, já considera-se como pecado. E a partir do momento que você começa a cumprir o teu voto e finaliza, eu não sei qual voto que tu faz, mas a partir do momento que tu começa, tu já está se livrando daquele pecado e vai dar fim e início a algo que vai trazer com certeza alegria para o Senhor. Porque a gente tem muito de prometer as coisas ou de fazer voto, na maioria no momento de aflição, no momento de angústia, e a gente esquece de que no momento que Deus abençoa, a gente esquece de cumprir. A gente até lembra, eu tenho que cumprir meu voto, mas retarda. E isso já está, biblicamente falando, que você já está em pecado. Então, você que já fez aí algum voto, ou que você ainda está em processo de receber a bênção para cumprir teu voto, eu peço para que você se ponha no lugar do Senhor, porque quando Ele promete para ti, Ele não deixa de cumprir, Ele sempre vai cumprir. Nós é que somos falhos, nós é que erramos, nós é que não fazemos, porque Ele faz. Se Ele promete que vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Mesmo que quando a gente promete, a gente não cumpre a maioria das vezes. Ou quando a gente faz voto, a gente não cumpre a maioria das vezes. E algo interessante é que no momento que tu está prestes a cumprir teu voto, sempre vai acontecer alguma coisa para que atrapalhe ou para que você retarde mais um pouquinho ainda o cumprimento desse voto. A mensagem que foi feita menção aqui pela irmã Pamela deixou bem claro, você não é obrigado a votar. Antes tenha prudência naquilo que você vai apresentar como voto ao Senhor. Foi dito várias vezes aqui pela irmã Pamela, né? O cuidado na hora de você votar. Tu não é obrigado a votar. Então, não vota, não faz voto de tolo. Se você começa a barganhar com Deus ou tenta fazer um voto quase que impossível de cumprir, tu já está entrando aí em pecado. Retardar, dizer para Deus, no momento que tu está fazendo a oração e está apresentando aquilo que o seu coração muito quer. Ô, Senhor, eu quero muito a cura do Covid. Senhor, eu estou enfrentando esta maldita enfermidade, não me deixa, Senhor, ir parar ali no leito do hospital, não me deixa ser entubado. Quem sabe você está assistindo esse vídeo e está sentindo todos os sintomas dentro da sua casa. Quando você está dentro de um panorama de crise, de sofrimento, você logo vai chamar por Deus e apressadamente vai fazer uma oração desesperada. E quando você não tem um discernimento, quando você não tem sabedoria, você às vezes, diante do problema, você quer se livrar do problema o mais rápido possível, você vai criar um voto impossível de cumprir. A partir do momento em que eu saí do hospital, Jesus, ou na entrada do hospital, se tu não permitir que eu venha ser entubado, eu vou pregar para os médicos, eu vou pregar para as pessoas que estão no corredor, não importa se a pessoa está ali sendo acompanhante ou não acompanhante, enfermeiro, eu vou pregar para todo mundo. Mas aí você vê a correria dos médicos, você vê que as enfermeiras elas estão aflitas ali numa carga horária, né, de trabalho muito longa, às vezes elas estão ali quase 12, 14 horas de trabalho, 16 horas de trabalho direto, e elas estão exaustas. Psicologicamente, ela não vai nem ouvir o que você está falando, mas você fez um voto impensado e disse que iria pregar para qualquer pessoa dentro do hospital. Até a pessoa que está limpando o chão, fazendo ali o trabalho, né, o auxílio de manter a limpeza, o higiene daquele hospital, você cumpriu, você tem que cumprir, na verdade, o voto de pregar para aquela pessoa. Então,
cuidado naquilo que você vai apresentar como voto para Deus. E aí, falando sobre voto também, dando continuidade ao vídeo de hoje, vamos falar sobre o primeiro voto da Bíblia. Quem fez o primeiro voto da Bíblia? Muitos aí podem dizer que é Abraão, porque a gente lembra de várias promessas, né, que Deus vai fazendo no decorrer, mas a gente está falando sobre voto. E o primeiro que fez o voto foi Jacó. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 28, verso número 20, vai dizer assim: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui você vê praticamente um voto duplo, né? Quando você vai fazer a tua oração, vai fazer teu voto, aqui Jacó, ele dá um voto duplo. Primeiro, porque ele pede para que Deus guarde ele na jornada, que ele vai fazer de volta para casa. E ele diz que se Deus o manter e levar em paz para casa, der o de comer durante esse processo, der o que ele vestir, ele reconhece Deus como único e salvador. Então ele não vai adorar outros deuses. Esse é o primeiro voto. Ele vai reconhecer Deus como único e salvador. E em seguida, ele diz que tudo aquilo quanto Deus o abençoar, ele vai tirar certamente o dízimo. Então aqui são dois votos e é interessante a gente pegar essa passagem porque o primeiro voto é um voto duplo. E agora que eu me toquei, ó. Olha só, o trecho da mensagem que foi lida aqui pela irmã Pâmela vai contar uma história bem antiga. Apressadamente também alguém planeja um plano. Quer contar, irmã Pâmela? Então, aqui uns capítulos, não, os versículos anteriores fala sobre a história um pouquinho de Jacó, né, o que acontece. Então, Jacó e Esaú são gêmeos, que eu também não sabia. Fiquei sabendo quando eu fui ler um pouquinho e aqui instruída pela nossa irmã Sabrina. Eles eram gêmeos, só que Esaú, ele nasceu primeiro, então ele era o primogênito. E o pai de Esaú já estava velho, e ele queria passar uma bênção para o filho primogênito, né? E ele pediu para que Esaú fosse fazer a sua caça, que ele era caçador, trouxesse o alimento preparado por ele, e a partir desse momento iria servi-lo e ele entregaria a bênção antes de morrer. Porém, a sua esposa Rebeca escuta o seu pai falando com Esaú, o esposo falando com Esaú, e ela arquiteta um plano para que quem receba a bênção é Jacó. Até a questão dos pelos, né? Porque Esaú era mais peludo e Jacó era menos. Ela faz com que ela planeja tudo, pede para que o seu filho vá, pegue os 2 melhores carneiros. Ela mesma vai preparar para o marido e pede para que o filho sirva. Só que até ela pega a lã não, ela pega o pelo do carneiro e coloca sobre os braços e pescoço de Jacó, para que na hora que o pai for falar com ele, obviamente as vozes são diferentes, ele vai querer pegar no filho. E nesse momento ele reconhece que quando Jacó chega para servir o alimento para o pai, a caça, ele reconhece que a voz é diferente, ele tem certeza que a voz é de Jacó, mas quando ele pega no filho, ele percebe que ele está peludo, então fica até feio falar. Peludo não, ele estava com os pelos, né? Ele tinha mais cabelos do que o seu irmão, e por conta dessa coberta que a mãe fez improvisada, ele percebe e ele acaba se confundindo. E o que acontece com isso? Ele acaba dando a bênção que era para ser dada a Esaú, ele dá a Jacó. E existe tudo que acontece na vida tem uma decorrência. E uma delas acaba que tudo é descoberto quando seu filho volta, né, com a caça,
e ele percebe que o que aconteceu foi que a bênção que era para ser dada para ele acaba sendo dada para o irmão dele. E acontece uma contenda nesse momento e orientado pela sua mãe, o Jacó ele foge. Então, passa anos fora de casa, até que Deus fala com ele e pede para que ele volte para casa. Ele vai ter uma jornada de volta para casa. E é nesse momento que Jacó faz um voto com Deus. Olha aí, a preferência por filhos, né? A gente sempre costuma ministrar sobre isso. Fez com que gerasse um problema que até hoje, ele acaba atingindo, né? Foi os respingados de um pecado que passou para outras nações. A história que foi lida aqui pela irmã Pamela vai falar do voto, de um voto que foi duplo, e vai falar da história, né? Quando a gente se apressa também nas nossas decisões. Amém? Queria só complementar aqui o que a irmã Pamela falou. Ela falou sobre o primeiro voto, que foi justamente o voto de Jacó no seu retorno para casa depois que saiu fugitivo, né? Depois de receber a bênção que não era dele. Você com certeza já ouviu falar sobre o voto da nossa amada irmã Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Ela é confundida como alcoólatra e ela vai apresentar o seu sacrifício, Senhor, de ano em ano, ela está adorando, e tem alguém ali instigando, fazendo com que ela se irrite, tem alguém perturbando o seu psicológico, está deixando o seu emocional totalmente desorganizado o tempo inteiro. E o que ela mais almeja na sua vida, o que ela mais quer na sua vida é ter um filho, é dar continuidade à linhagem dela com o seu esposo. Então, é nesse momento, olha, Ana sempre orou. Eu vejo pessoas lendo a Bíblia e passando até desapercebido o que acontece no contexto da oração da nossa irmã Ana. Ana sempre foi uma mulher de oração. Porém, naquele dia, naquele momento, ela fez uma oração diferente. Eu costumo dar um termo para essa oração, sendo a oração inteligente, certo? Semelhante com a mesma oração apresentada por Jesus, nosso mestre, lá no Jardim de Getsemane. Vou explicar por quê. Ana, ela está ali apresentando a sua oração a Deus, mas a angústia, o pesar da sua alma é tão grande, ela está tão devastada por dentro, que ela começa a chorar, e quando nós estamos chorando muito, a gente não consegue falar, organizar as palavras na nossa boca. A gente organiza só mentalmente, mas a oração de Ana estava vindo da sua alma e não só da sua boca. Só que quem está próximo, o sacerdote ali, olha para ela e vê apenas os lábios se movimentando e uma choradeira sem parar e confunde ela como se ela fosse uma embriagada. A Bíblia vai mencionar isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Mas daí ela não vai se irritar. Cuidado, crente, no teu temperamento. Cuidado em você manter a calma quando alguém desapercebido interpretar a tua oração ou um vale, uma adversidade que você está passando de uma forma errônea. Perdoe. Ana toma um posicionamento de uma mulher de Deus. Ela vai dizer: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Não, meu Senhor, eu não tenho bebido nenhuma bebida forte, eu não tomei vinho, eu estou apartada de tudo isso. A questão aqui é que eu estou apresentando a minha alma ao Senhor, o meu sacrifício ao meu coração. É uma devoção. Eu estou desesperada, eu preciso de um milagre e eu estou fazendo o meu melhor. Nesse momento, o contexto vai nos trazer uma oração que muitas das vezes nós não fazemos. Queremos fazer, mas não executamos. Até tomamos aquele versículo que o nosso irmão Paulo deixou para nos orientar. Senhor, aquilo que eu queria fazer, nem sempre eu faço, mas aquilo que te desagrada e eu não quero fazer, quase sempre eu faço. Ana, ela vai fazer uma oração inteligente. Senhor, se da tua serva te lembrares, de mim não te esqueceres, me deres um filho varão, eu darei na tua casa. Olha o que a nossa irmã Ana está dizendo. Se o Senhor me der o meu filho, se o Senhor realizar o desejo do meu coração, ela não está pedindo por bens materiais, não está pedindo para ter uma vida confortável, ela não é por vaidade. O pedido de Ana não é baseado em vaidade, ela quer dar continuidade, tá certo? A sua linhagem, a linhagem do seu esposo. Eram até vistos como uma mulher abençoada, aquela que não tivesse a sua madre fechada. A mulher que era estéril era vista como uma mulher não abençoada. Então ela pede para que o Senhor realize isso e o Senhor ouve a sua oração
e Samuel nasce. Se Ana chora, se tem uma oração verdadeira, o profeta vai nascer. O profeta nascendo, a nação está salva. Samuel nasce e ela vai dizer: quando o menino desmamar, eu entrego na tua casa. Quando Samuel desmamar, eu entrego ele na tua casa. E no período de 7 para 8 anos, Samuel vai ser entregue para servir na casa do Senhor Jesus, e a sua mãe, consequentemente, vai fazer as suas visitas, vai entregar presente, vai manter, né, o seu cuidado visual, vai acompanhar o crescimento do seu filho, porém ela vai cumprir o seu voto. Então, cuidado quando você, em uma situação devastadora, até mesmo uma dor muito grande, uma dor aguda na alma, você pode fazer uma oração de uma forma errônea, equivocada, e depois se arrepender. Aqui a gente vê uma oração inteligente. A oração de Ana não era baseada em vaidade, não era em bens materiais, não era apenas para ela, mas uma nação inteira, né, fez o uso desse voto de Ana. E Ana foi fielmente em cumprir. Outra coisa, o que a nossa amada irmã Pâmela falou aqui, sobre retardar o voto. Ela não retardou o seu voto. Ah, Senhor, eu vou deixar o menino chegar aos 12. Não, Senhor, ele ainda é muito pequeno. Quando ele fizer seus 16 anos e já tiver bem entendido, eu vou entregar ele na casa do Senhor. Não, o menino desmamou, ela cumpriu o voto. Então, quando você se der uma data e Deus te respondeu 24 horas antes, 24 horas depois, se finda o período que tu deu como o período máximo, né, o limite. Então, cumpra nessas 24 horas o que você disse que faria. Então, cuidado para não se apressar na oração e fazer um voto de tolo. Eu queria trazer aqui um voto absurdo. Está no livro de Juízes, capítulo 11, verso 30. Jefté, ele vai para uma guerra e ele quer muito voltar com a sua vitória. Deus, ele tem sempre um compromisso com aquela nação. Os israelitas sempre vai ter um compromisso, né? Eles sempre vão ser guardados pelo Senhor, embora seja como nós, que muitas das vezes não ouve a voz do Senhor, acaba pecando, acaba errando, mas eles são uma nação abençoada e são uma nação escolhida pelo Senhor. O que acontece é que ele vai para uma guerra e ele quer ter vitória. No retorno da guerra, ele vai apresentar algo para Deus. Antes dele ir, ele diz: Senhor, se tu me abençoar nessa batalha e me der na minha mão os inimigos, quando eu retornar, o primeiro que sair da porta da minha casa e for meu encontro, eu vou entregar como sacrifício. Pode ser um bezerro, pode ser uma vaca. Quem saísse da porta da casa ia ser o sacrifício. O que acontece? Ele vai, Deus entrega a vitória. Cuidado, não apressar da tua boca. Quando ele retorna, a única filha saiu ao seu encontro. E ela vai, a Bíblia vai dizendo que ela vai fazendo festa, ela vai dançando, ela vai alegre, porque o pai trouxe a vitória, o pai saiu vitorioso. E ele rasga as suas vestes, ele começa a chorar, e no pranto ele diz: oh, minha filha, tu me trouxe muita alegria, mas hoje tu é sofrimento. Porque ela foi a primeira a sair da porta da casa, e ele fez um voto com Deus. O que aquela menina faz é algo surreal. É o posicionamento que também eu, como cristã, irmã Pâmela, e você que vai assistir esse vídeo, ou alguém que te enviou esse vídeo para que você assistisse até o final, tem que cumprir. Se alguém, o pai daquela jovem fez uma promessa, fez um voto com Deus, e ele colocou a sua palavra, né, aquela prova de fogo. Eu tenho que cumprir. A filha sai, todos estão vendo o seu voto se cumprindo naquele momento. Ela vai pedir algo: pai, faz o que o Senhor disse que faria. Você também pode ser um auxiliador, você pode ser um mentor de alguém que fez um voto e está aí meio atormentado com o que prometeu e não sabe como resolver. Você pode auxiliar essa pessoa. A própria filha vai dizer: meu pai, cumpra em mim o que o Senhor disse. Se saiu de tua boca tal oração e eu estou nela, faz cumprir o teu voto. Ela só pede a preparação para 2 anos. Ela sai, juntamente com umas servas, né, umas senhoritas que estavam aos seus serviços naquele momento. E depois de 2 anos, com muita obediência, ela retorna e o voto é cumprido. Eles não retardaram o voto, tá? Eu queria deixar claro aqui, ela só pediu uma exceção e um prazo para a sua preparação, tá? Imagina só que você vai ser o sacrifício do cumprimento de uma promessa. Tu ia aceitar na hora? Então, ela pediu apenas uma preparação, mas ela
foi o auxílio do seu pai. O seu pai estava devastado por dentro, né? Devastado. Meu Deus, eu prometi, eu não sabia que a minha filha ia ser a primeira. Ele poderia não ter cumprido. Mas ele cumpriu. E eu vou te dizer mais uma vez, a filha fez seu papel crucial no cumprimento desse voto. Ela foi no encontro do pai e pediu para que ele cumprisse aquilo que foi prometido. Amém? Então aqui foi falado sobre o primeiro voto, a Bíblia mencionando em Deuteronômio, cuidado para que tu não faça voto de tolo. Falamos aqui sobre o voto de Ana, que foi tendo uma base em uma oração inteligente, e também um voto absurdo. Em Mateus capítulo 5, verso 37, o próprio mestre Jesus, ele vai dizer, a palavra do crente é sim, sim e não. Então, cuidado com a tua palavra, crente. Se tu diz que vai fazer certa coisa, naquela data, naquele dia, e por preguiça, por vaidade, por descanso, descuido ou qualquer que seja, não descumpra a sua palavra. Amém? Você tem o seu papel de cumprir aquilo que você prometeu, a palavra que você deu, aquilo que tu comprou na praça, o teu nome, o principal testemunho. O testemunho de verdadeiro servo de Deus é aquele que tem palavra. Imagina só, você está louvando, está pregando, está conversando com alguém e você diz, olha, amanhã eu estou aqui resolvendo certa coisa. E alguém acaba interrompendo a conversa dizendo, tu não tem palavra. Costumamos chamar de mostrar até a nossa descrença e a gente dá um título para esse tipo de pessoa. A gente chama assim, tu é vereador. Sabe por quê? Porque é uma das classes mais desacreditadas. Os políticos estão entre as classes mais desacreditadas. Então, quando a gente quer citar alguém que não tem palavra, costumamos chamar de vereador. Então, cuidado se você der a palavra para alguém e, principalmente, se você der a tua palavra para Deus, se você fizer uma oração, apresentar ali um voto, Deus te deu e você não cumprir o voto. Eu estou gravando esse vídeo e nós estamos dentro de um cumprimento de um voto. Pedimos algo para o Senhor e ele prolongou. Ele não permitiu que a gente realizasse o desejo do coração. Ele apenas deu por algum período, num período de mais ou menos 3 meses e alguns dias, e no final disso o Senhor levou. Nós ainda assim temos que cumprir o voto. O Senhor prolongou o período, mas ele não deu com aquilo que a gente realmente desejava, tá certo? Mas a gente não saiu de dentro do voto, porque apressadamente fizemos algo para o Senhor em oração e a gente colocou até um período de datas, certo? A quantidade de vezes que seria realizado certa coisa. Então, cuidado naquilo que você vai votar. Nós estamos dentro de um cumprimento de um voto e a gente está no período de inverno e pandemia. Poderíamos não estar cumprindo esse voto porque a gente encontra algumas barreiras. Mas em todo tempo a gente apresenta o Senhor Jesus, a gente está tendo certo obstáculo. Então que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria e faça com que venhamos sair pela tangente. E o cumprimento do voto está acontecendo. E louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te ajude. O Espírito Santo, que é o Consolador, está aí para isso. Antes de você orar, Jesus, toca nos meus lábios, toca na minha boca, para que eu não venha falar aquilo que eu não devo. Tu não é obrigado a votar. Mas se tu votar, cumpra o voto. Deus não se esquece daquilo que você prometeu. Amém? Que esse vídeo fique de orientação para você. E se você sabe, por acaso, de alguém que apressadamente fez um voto, Deus entregou e essa pessoa não cumpriu, esse vídeo é para essa pessoa. Não seja negligente, seja até amigo, auxiliador, como a própria filha de Jefté. Ajude essa pessoa e envie esse vídeo, compartilha. E se você quiser, também coloque nos seus status. Faça um bom uso desse vídeo, porque é para o crescimento do reino de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, hoje e sempre. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus.